Bom, vamos seguindo aqui as informações, trazendo mais repercussão sobre essa questão de Eletrobras. Vamos conversar também, um pouco mais sobre este assunto com ele, Rodrigo Glatti, sócio da GTI, sempre aqui com a gente também. Glatti, um prazer mais uma vez falar contigo. Seja sempre muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, Paula. Bom dia, Salete. Estamos aí à disposição de vocês, sempre um prazer estar aqui para falar sobre os assuntos do mercado. Obrigada, a gente que agradece. Glatti, o assunto do dia, a gente acabou até de trazer agora essa informação que a Justiça derrubou a liminar sobre a realização lá de debêntures de Furnas, mas é o assunto, acho que a gente estava falando agora há pouco, até anteriormente aqui com o Saulo, um pouco mais cedo, sobre toda essa questão de Eletrobras. Eu queria saber da sua opinião, um pouco sobre suas perspectivas, já, que teremos aí um fundo mútuo de privatização, há essa grande expectativa de que a privatização da companhia dê tantos frutos assim, como a Petrobras e Vale. Como que você está olhando exatamente, Você como um grande gestor, olha exatamente para essa questão. Você acha que as empresas do setor elétrico, elas se distinguem aí dessas outras, dessas duas companhias citadas, por exemplo? Bom, primeiro acho que esclarecer que na verdade não é um processo puro de privatização, é uma capitalização em que o governo vai perder ou vai deixar de ter o controle da empresa. Controle. Acho que assim, sobre essa notícia de hoje, a gente pode dizer que de fato isso era um negócio esperado já, até eles montaram uma banca jurídica lá justamente para combater todas essas liminares que eles já sabem que vai ter muita gente entrando aí contra o processo, Então acho que isso é um evento até que de certa forma já era esperado, Até o processo se concluir daqui a um mês, mais ou menos, a gente vai provavelmente ter algum tipo de movimentos semelhantes aí, Eu acho que do ponto de vista do país é um processo bastante importante e relevante no sentido de que a empresa ela vai deixar de ter essa gestão quase que eu classificaria temerária, que ela teve aí nos últimos 15 anos antes do governo Temer, em que o Wilson Ferreira foi elevado ao posto de CEO da empresa e que fez um trabalho aí bastante importante, até ele sair do governo e que foi continuado pelo Rodrigo Limpe aí nos últimos 2-3 anos, Então eu acho que a mensagem mais importante é assim, a gente vai ter um custo para a sociedade no começo, mas que eu acho que depois a gente vai ter uma melhora, tanto na gestão da Eletrobras como no setor elétrico como um todo, E acho que isso vai ser um divisor de águas no sentido de diminuir a percepção de risco que existe hoje para investidores, não só nacionais como globais, E até a gente está vendo esse movimento, na própria demanda pelos papéis aí da Eletrobras. Muita gente já dizendo que o book já está coberto, enfim, tem ordens relativamente grandes de investidores, tanto no Brasil como fora. A gente tem essa demanda também, que vai ser alocada nos FGTS, Estamos falando aí entre 6 e 8 bilhões de reais. Então, eu acho que existe mesmo essa confiança, de que esse processo, de fato, ele vai se concretizar agora e que ele vai ser muito benéfico, e não é à toa que tem essa demanda toda aí que a gente está vendo, Salete, quer perguntar? Fica à vontade. Depois vou mudar aqui o tema. A expectativa é por nós estarmos ali na questão energia, Rodrigo? A participação continua do governo, na Eletrobras. É um setor muito frágil para a sociedade brasileira, porque é custo de energia. E a expectativa é que nós tenhamos um aumento das tarifas. Isso em função do investimento, porque é dado como um dado absolutamente certo que nós vamos sofrer aumento das tarifas. Na verdade, eu discordo desse ponto. Na verdade, não é possível saber ainda se vai ter majoração ou minoração das tarifas. Isso depende ainda de algumas medidas que vão ser tomadas, e que estão se tentando minimizar esses efeitos, Então,
por exemplo, no PL que aprova a capitalização, tem a parte lá das térmicas, né? Que aí realmente isso elevaria os custos que estão tentando tirar, porque isso não faz sentido econômico nenhum hoje, né? Dado que elas seriam instaladas em localidades distantes e que isso aumentaria muito os custos de logística, né? Então, por isso que o governo está trabalhando para tentar tirar isso do PL, né? Então, é isso que eu me referi como sendo um dos custos, né, para se privatizar a empresa, né? Por outro lado, a gente vai ter a renovação das usinas, né, que a Eletrobras tem hoje, né, e que elas vão poder atuar no mercado, né, e de forma regular, né, assim, o que eu quero dizer é que você não vai ter uma imposição, né, como o governo Dilma fez, para que elas renovassem, né, em tarifas que são totalmente fora de mercado, né, isso aconteceu lá em 2012, né, então isso é um negócio que é pró-mercado, né, e que regula de forma mais real, né, de forma mais realista o mercado, né. Então, eu acho que é difícil saber, então, se vai ter majoração ou minoração, mas, como eu disse, né, o importante aqui é você ter uma gestão mais profissional, uma gestão mais eficiente, né, da empresa, né, como um todo, e que isso vai se refletir no mercado como um todo. A gente vai ter outros benefícios, né, com essa privatização acontecendo aí, esse processo de capitalização nos próximos meses, né? Pois é, o próprio Tribunal de Contas da União, Rodrigo, deu como ponto meio pacífico esse reajuste das tarifas num primeiro momento, não é isso, Paula? O ministro Augusto Nardes, ele afirmou na quinta-feira que realmente seria possível aí um aumento na conta de luz nesse primeiro momento, mas que no médio e longo prazo isso talvez possa não acontecer devido ao aumento também das concorrências e surgimento de novas tecnologias. Mas o próprio ministro do TCU já deu uma sinalização aí, né, que o processo acabou recebendo já aval do TCU na quarta-feira e que pode, nesse D0 aí, no primeiro momento, já sofrer um reajuste, pelo menos, né, trazendo aí, só para complementar essa informação da pergunta da Salete, o próprio Tribunal de Contas tem já sinalizado que no primeiro momento pode acontecer, mas num longo prazo vai aumentar também a questão da concorrência, surgimento de tecnologias. Concorrência, né? É um bom tema. É um bom tema para nós conversarmos, Rodrigo. Então, complementando, eu acho que assim, além de se ter mais concorrência, né, você vai dar oportunidade da Eletrobras ter uma capacidade maior para reinvestir, que é algo que ela não tem hoje, né? Ela investe aí cerca de 3 bi por ano, ela vai poder investir muito mais provavelmente em aumento de geração, né, principalmente em eólicas, em solares, né, para diversificar a matriz, né, como a maior parte das empresas do setor tem feito até hoje, né. Então, esse benefício que é pouco tangível hoje. Acho que fica muito essa questão de tarifa, né, porque a gente está vendo inflação muito alta, e aí tem essa questão da retirada, né, possível retirada do SMS sobre as tarifas. Então a gente teve um período aí mais acentuado, né, ano passado, né, com a seca, enfim. Então acho que fica muito nesse curto prazo, o que não é um negócio interessante de discutir nesse momento. Eu acho que a gente tem que focar nos principais benefícios, né, que esse processo traz, que na verdade é isso que eu disse agora, uma gestão muito mais eficiente e profissional, porque isso no médio e longo prazo vai trazer benefícios muito maiores do que simplesmente as tarifas de, sei lá, 1, 2, 3 anos. Tomara, né, Rodrigo? Tomara que nós tenhamos uma gestão de competência e de eficiência, porque são duas características em falta neste país, vamos combinar, né? Que eficiência e competência nós estamos devendo, né? Na gestão das nossas empresas. Agora, eu comecei a semana, hoje, lendo e vindo para cá com a questão do
dos recursos para o petróleo, para o subsídio, para o represamento, e Brasília está em polvorosa porque não sabe de onde tira o dinheiro e tem o reajuste de 5% do funcionalismo. Rodrigo, o que vai acontecer com os preços? Nós já estamos numa defasagem grande em relação ao mercado internacional. Ao mesmo tempo que nós recebemos informações de falta de diesel, nós recebemos informações de que não haverá falta de diesel. Como é que você está acompanhando esta semana, que é meio crucial, não é não? Eu acho que essa votação, né, da possível retirada, né, de impostos do ICMS, de fato, ela é importante porque ela é uma parte significativa, né, da composição né, do preço dos combustíveis na bomba, né? Inclusive, a Petrobras fez uma campanha, né, há alguns meses atrás, né, mostrando, né, de fato como que se compõe o preço da gasolina, né? Ela cobra em torno de R$ 2,30, R$ 2,40 por litro, né? E aí você pode imaginar o que tem, né, de custo que é imposto a mais, né, para ela chegar a R$ 7, R$ 8 na bomba, né? Então, assim, acho que cada um precisa fazer sua parte, né? O governo federal acho que já zerou a CID, né? Já zerou impostos, né? E, de fato, hoje a gente tem essa questão do ICMS que ela é muito gritante nesse ponto, né? E que realmente depende da boa vontade dos estados, né? Então, acho que os estados, de fato, têm que ter uma parcela maior de colaboração nesse sentido, né? E aí tentar encontrar uma solução mais viável aí para a redução do ICMS, né? Que é o que está sendo discutido lá no Congresso, né? Trazer esse ICMS aí pelo menos para 17%, né? Do ponto de vista de tarifas, né, de preço de gasolina, não acredito que mesmo com a troca do CEO agora recente na Petrobras, isso vai ser alterado. Eu acho que vão tentar alongar, né, o espaçamento, né, desses reajustes, né, no sentido de preservar, né, a paridade em relação aos preços internacionais, mas cuidando para que isso seja feito num espaço maior de tempo, né? Então, se a gente tiver essa aprovação de fato do ICMS, da redução do ICMS, isso pode amenizar, né, esse efeito aí que a gente tem de pressão para correção dos preços novamente, né? Não seria paliativo somente, Rodrigo, resolver o problema agora, mas não curar a causa, de repente, né? Não é uma política, né, de reajuste, Paula. Então, mas deveria ser uma política, né? Na verdade, essa redução do ICMS... A redução do ICMS, ela deveria ser permanente, né? A gente deveria pensar, obviamente que a gente tem um problema fiscal importante hoje, né? Mas no longuíssimo prazo a gente deveria pensar em reduzir os impostos, né? A gente já está com a carga aí muito acima, né, do que de diversos países que são concorrentes nossos, né? E peers aqui na América Latina, né? E é justamente isso que o governo tem tentado fazer, né? Em própria redução do IPI, em redução de tarifas de importação, enfim. Eu acho que a gente deveria pensar isso de forma mais estrutural no longo prazo. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que ter uma discussão mais acalorada e mais séria sobre a questão de como reduzir os gastos do governo, né? Assim, e isso do ponto de vista do Congresso, né? Eu acho que eu vejo muito pouco isso. A gente só vê pressão para aumentar gastos, aumentar custos, né? E a gente não vê nada nesse sentido, né? Então, assim, a gente fica sempre se distraindo com essas coisas, né? E em vez de endereçar o problema de forma correta, né? Infelizmente, aí o buraco é mais embaixo, né? Pra gente... Não sei se vamos conseguir um dia solucionar, né, essa questão aí, que é bem delicada, dependendo do Congresso ainda. Ô, Rodrigo, só pegando aí o gancho, né, a gente estava falando dessa defasagem do preço, né, inclusive, como que isso afeta as companhias do setor, né? Já estão enfrentando aí várias consequências, né, em relação a isso. Existe toda essa pressão, principalmente, né, para diminuir o custo para o consumidor. Mas e os acionistas, a companhia em si? Quais são os fatores, né, na verdade, que poderiam fortalecer até um risco de escassez aí de combustível?
E, Paula, lembrando que nós já assistimos esse filme na gestão Lula-Dilma. Não faz muito tempo. Vamos combinar que até o resultado nós até conhecemos. Os riscos não são, na minha opinião, ok? Os riscos são maiores do que os possíveis benefícios, que são benefícios paliativos, como disse a Paula. O que seria possível se fazer neste momento? Assim, um problema que já vem há muito tempo e que a gente deveria ter endereçado já é a questão do refino, né? Porque hoje o que acontece? A gente importa muita gasolina, né? E a gente exporta petróleo pesado e importa petróleo leve, né? Só que aí o que acontece? A gente já teve aqueles mega projetos que foram feitos na Petrobras, né? E que não deram certo e que serviram para outros interesses que a gente sabe muito bem quais foram, né? Só que assim, a gente precisa ter algo que seja estimulante, não só para a Petrobras, mas para o setor privado como um todo, para que se invista nessa capacidade para que a gente não reduza essa dependência. Só que esse tipo de ação, ele demora anos, né, para ser tomado e para ser concluído, né? E tanto é que um dos casos mais emblemáticos, o Abreu e Lima, né, apesar de todas as revisões de orçamento e custo, não foi concluído até hoje, né? Isso tem provavelmente mais de 10 anos, né? Então, assim, a gente precisa tratar também esse tema, acho que como mais sério, né? Diminuir essa dependência, né? Mas fazer com que players privados também tenham interesse no refino. Agora, para isso, precisa desregulamentar o setor, que é algo que a Petrobras tem tentado fazer, vender as refinarias, né? Já vendeu duas, está na terceira agora, tem mais 5 para vender, enfim. Eu acho que a gente precisa ter a classe política e o Supremo precisam ter um nível maior de noção da gravidade ou dos efeitos, né, que isso aí causa pro consumidor e pro brasileiro como um todo, né? Então acho que precisa ter uma celeridade muito maior nesse processo aí e ver isso com mais carinho, né? Você acredita que a privatização venha no próximo governo, Rodrigo? No caso de Petrobras, eu acho um pouco mais difícil. Eu acho que apesar de a gente ter essa nomeação do Saxida e os estudos, né, do projeto aí para privatizar, eu acho que eu vejo com mais ceticismo. Eu acho que nesse caso de Eletrobras foi mais fácil. Acho que tem outras empresas, né, o Correio, enfim, acho que tem outras prioridades antes. Acho que vai ter mais questionamento, né, ainda mais que a empresa hoje está, né, nos seus resultados recordes, enfim, né, acho que nunca teve numa situação tão favorável como ela tem hoje, né? Então acho que é mais favorável ao governo, né? Favorável ao governo também. A população brasileira não tem benefício nenhum. Imagina quanto que a empresa está gerando de benefício não só via imposto e via dividendos, né, para o governo, né? Então é mais complicado, né? Eu já conversei aqui sobre esse tema diversas... Tanto Correios como Eletrobras, que tem uma situação mais delicada, né? Tem uma emergência. Vamos dizer assim, uma facilidade política, mais fácil politicamente de vencer, né? Eu já conversei aqui com diversos profissionais que passaram. A maioria fala que talvez gerações vão passar e essa privatização nunca irá acontecer de fato, que acaba realmente sendo um fato importante, né? É algo que seria bom, benéfico aí para você vender uma popularidade boa, mas que na verdade a privatização da Petrobras é mais complexa mesmo. Muitas vezes as pessoas acabam falando exatamente bem em linha aí do que você trouxe, Glati. Glati, só para a gente finalizar, a Arábia Saudita, a maior exportadora de petróleo aí do mundo, acabou realmente elevando os preços do petróleo bruto em julho para compradores asiáticos para níveis já acima do esperado, né? Em meio a todas essas preocupações em relação à oferta apertada, a expectativa de forte demanda já no verão por lá. Você acha que o preço de venda aí oficial, né, para o carregamento do petróleo tipo Arabi Light lá para a Ásia em julho, que já foi elevado acho que a $2,1 por barril para 6,5, bem acima aí das cotações de Oman e Dubai, pode refletir aqui no Brasil? Será que a gente pode acabar sentindo isso? E se sim, quanto tempo será que a gente vai acabar tendo esses reflexos por aqui?
É bastante difícil, né, de fazer qualquer aferição sobre preço de muito curto prazo, né? A gente tem... Aí você pode falar, o preço está muito pressionado agora, tal, aí daqui a um dia, 2 dias, a Rússia fala que vai suspender a guerra com a Ucrânia, aí o petróleo vai cair também. Então, assim, é muito complicado. Obviamente, assim, o que dá para dizer é o seguinte, muitas empresas, né, no mundo passaram a dar uma relevância grande, né, nessa questão do ESG e de investimentos em capacidade de produção, né, que não são petróleo, né, ou outras formas de energia, e acabaram não priorizando esses investimentos investimentos em petróleo, né, em exploração de petróleo. E um pouco do resultado que a gente está vendo, se a gente não tivesse não tivesse tido a guerra, tá, mas um pouco do resultado que a gente está vendo nos preços hoje é em função desse investimento abaixo do que deveria ter sido feito nos últimos anos. Então, por isso que hoje a gente tem essa pressão por preços, né? Agora vamos ver se a gente realmente vai ter essa continuidade de aceleração da migração, né, do petróleo como sendo a fonte primária, né, de propulsão, né, de vários tipos de energia ou não, né? Ou se as empresas vão voltar a investir mais em exploração de petróleo, né? As grandes majors eu não vejo fazendo isso, né? E demora um tempo para elas tomarem essa decisão, né? Mas no caso de Petrobras, por exemplo, que optou por focar na geração, na exploração de petróleo no Brasil, e principalmente no pré-sal, né, onde ela tem uma rentabilidade maior, isso pode acontecer, né? Então, assim, eu acho que esse é o dilema de hoje, na verdade, em relação aos preços de petróleo, né? Se a gente vai continuar tendo o mesmo nível de underinvesting, que a gente chama, né? Sem investir menos do que deveria para aumentar a produção e equilibrar melhor a oferta de preço, demanda de preço e de demanda e oferta, desculpa, né? Equilibrar melhor esse encontro aí. Nós podemos observar também que, na verdade, nós estamos postergando novos investimentos em fontes alternativas. A cada solução pontual que nós tentamos, né, do tipo ICMS, represamento, tabelamento, todas essas coisas que nós já conhecemos, nós criamos um cenário absolutamente virtual, porque não é real. E com isso você posterga o investimento, que é o mais importante. Em outras então, por isso fontes. Que eu acho que tem que focar em investimento. Quando você fala em investimento, você está falando em investimento de longo prazo, né? Por isso que é isso que eu tentei falar na outra pergunta que você me fez, que, na verdade, a gente precisa pensar nessas políticas de mais longo prazo, porque não adianta a gente ficar discutindo quando a coisa já estourou ou quando o preço já está alto. Pois entendeu? Por isso que tem que ter uma visão de mais médio e longo prazo no Brasil, e é difícil, né? Porque a gente tem um ambiente hoje muito politizado e muito imediatista nesse sentido para questões que você não consegue ter uma resposta imediata que seja relativamente eficaz, né, para acabar com esses riscos, né? E dessa vez não é uma questão só, uma culpa especificamente do Brasil, né? O efeito da inflação ele é global hoje, né? Então e aí acho que isso acentuou mais ainda a discussão, né, por conta disso. Pois é, a necessidade de o Brasil ter uma política de reajuste de preço de combustível, ela vem de décadas. O problema é que agora ganhou uma evidência maior. O problema é que a gente só discute quando tá muito caro, né? Ou quando os preços estão baratos, aí ninguém fala nada também, né? Exatamente. Porque não tem uma política. Exatamente. Então,
ficaríamos horas discutindo até esse compondo assunto. uma política de reajuste, poderíamos nós tentar alguma coisa. Exatamente. Quero agradecer, Glati, mais uma vez, como sempre, um prazer poder falar contigo. Acho que é um bom tema para um podcast também. Fica aqui já o convite depois para a gente tentar gravar aí um podcast mais aprofundado sobre isso. Vou convidar até a Salete e o Glati aqui já ao vivo para a gente realmente pensar em algo aí que a gente possa falar um pouco mais aí, com um pouco de mais tempo aprofundado, justamente discutir aí, de repente, uma nova política aí para essa questão. Obrigada, Glati. Imagina, obrigado vocês pela oportunidade mais uma vez e sempre que vocês precisarem, estamos à disposição.